For Buffett, I would love to buy a share of Berkshire Hathaway. Unfortunately, my cash flow is a little tight now. Sr. Buffett, eu adoraria comprar uma ação da Berkshire Hathaway. Infelizmente, meu fluxo de caixa está um pouco apertado no momento. Have you considered splitting the stock? Você já considerou desdobrar as ações? Eu tenho uma filosofia sobre os acionistas. Basicamente, se você é uma empresa de capital aberto, qualquer pessoa pode virar sua sócia no negócio. Se eu decidisse construir um motel aqui ou abrir uma mini siderúrgica, eu poderia convidar 10 ou 12 pessoas para serem meus sócios. E eu teria certeza de que elas seriam compatíveis comigo, porque eu escolheria elas, e elas me escolheriam também. Numa sociedade privada, você constrói uma boa relação entre os donos, porque todos têm a chance de sentar e decidir com quem querem se associar. Mas numa empresa de capital aberto, qualquer pessoa pode comprar ou vender. A única exigência é ter dinheiro, que, como você mencionou, às vezes é um fator limitante. Mas na Berkshire, o que eu quero é que os acionistas, meus sócios, tenham as mesmas expectativas, o mesmo horizonte de tempo e o mesmo critério de avaliação que eu. É uma loucura entrar em um negócio com alguém que tem expectativas completamente diferentes das suas. E como qualquer um pode comprar ações, a única forma que eu tenho de influenciar isso é por meio da comunicação e da política da empresa. Eu tento seguir políticas e me comunicar com os que são ou querem ser meus parceiros, para que o tipo certo de pessoa, em termos de expectativa, entre na empresa. Não estou falando de tipo certo no sentido de serem pessoas para sair em festa. Estou falando de gente que vai ficar feliz quando eu estiver feliz com os resultados. E vai ficar insatisfeita quando eu estiver também. Imagine que colocássemos uma placa do lado de fora hoje escrito show de rock. Apareceria um certo tipo de público. Se colocássemos balé, viria um outro público diferente. Ambos são ótimos públicos, mas é um erro enorme colocar show de rock se o que vai acontecer é um balé ou o contrário. E a única forma que eu tenho de colocar essa placa na Berkshire, explicando que tipo de ambiente a pessoa vai entrar, é através da comunicação e da política. Desdobrar ações é algo relativamente pequeno nesse contexto. No fundo, eu prefiro ter acionistas que planejam manter as ações a vida inteira. Idealmente, eu não quero ninguém pensando em vender na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Claro que as pessoas podem mudar de ideia, e tudo bem. Mas eu quero que entrem com o espírito de serem sócias para o resto da vida. Se a pessoa está comprando ações porque acha que vai haver um desdobramento, ou porque os lucros vão subir no próximo trimestre, é o tipo de pessoa errada. Porque depois que entra, ela muda de ideia e pensa, esse não é o lugar certo para mim. E todas as cadeiras já estarão ocupadas. Esse é o funcionamento do mercado de ações. Todas as ações da GM, da Berkshire ou da GE estarão nas mãos de alguém. Então, na minha visão, faz sentido seguir políticas que atraiam pessoas que compartilhem dos mesmos objetivos e expectativas que você. E ao não fazer o desdobramento, acabamos excluindo algumas pessoas. Infelizmente, até algumas que não queríamos excluir. Mas também excluímos todos que só se interessam por operações especulativas. A Bolsa de Valores de Nova York não gosta muito disso, porque provavelmente temos o menor giro de ações em relação ao valor de mercado de todas as empresas listadas. Se eu tivesse um clube ou uma igreja, eu não mediria o sucesso pela rotatividade dos membros. Pelo contrário, eu ficaria feliz se ninguém quisesse sair do lugar, mesmo que isso significasse não ter lugar disponível para outras pessoas. Você poderia compartilhar com a gente alguma história sobre um investimento que não deu certo? Talvez explicar por que fracassou. E que lições você tirou disso que poderiam nos ajudar? Claro, eu costumo cometer erros quando estou com muito dinheiro em caixa. Acho que meu julgamento fica um pouco enfraquecido. O excesso de caixa me faz querer fazer algo, qualquer coisa. É diferente de quando você precisa vender alguma coisa ou pegar dinheiro emprestado. Embora a gente não goste de dívidas. Então, isso já foi um fator de erro em alguns momentos. Felizmente, na maior parte do tempo, não tínhamos tanto dinheiro sobrando. Mas, quando tínhamos, isso causou problemas. Pelo menos é isso que gosto de acreditar. Talvez tenha sido só burrice mesmo.
Curiosamente, nunca tivemos grandes perdas em relação ao nosso patrimônio. A maior perda que tivemos, tanto no fundo quanto na Berkshire, foi algo como 2% do valor patrimonial. Acredito que o fato de fazermos poucas operações e sermos cautelosos nos protege de grandes erros de comissão. Os grandes pecados são os erros de omissão. Uns anos atrás escrevi um relatório chamado Erro Nova York. Costumo inventar um novo a cada ano ou dois. Por exemplo, eu estava prestes a comprar ações da Fannie Mae, lá por 1988. Por algum motivo não segui adiante. Poderíamos ter ganhado 1,5 bilhão de dólares, mas ganhamos só uns 5 milhões. Esses são os erros invisíveis. Os que você não vê no nosso caso são muito maiores do que os que aparecem. Em 1966, tivemos 5% da Walt Disney Company. Naquela época, a Disney valia 80 milhões, sem dívidas. Pagamos 4 milhões por 5% da empresa. Só o brinquedo dos piratas custou 17 milhões para ser construído naquele ano. Ou seja, a empresa estava sendo vendida por menos de 5 vezes o valor de alguns brinquedos. E tinha muitos brinquedos. Era barato. Lembro que o pessoal de Wall Street reclamava dizendo que a Disney tinha tido um bom lucro com Mary Poppins naquele ano, mas que no ano seguinte não teria mais nada de sucesso. Eu lembro que fui assistir Mary Poppins em um teatro na Broadway. Estava com minha maleta e tudo mais indo ver o filme. Minha cabeça estava pensando, esse filme vai passar várias vezes ao longo dos anos. E eles tinham mais de 200 filmes no acervo. Tinham 300 acres de resorts com a Disneyland, atraindo 9 milhões de visitantes por ano. E tudo isso valia só 80 milhões. Compramos 5% por 4 milhões. E vendemos por 6 milhões um ano depois. Esses mesmos 5% valeriam hoje cerca de 1 bilhão. Mas isso você não vê. A contabilidade tradicional não registra esse tipo de erro. Você tem que entender de contabilidade. É a linguagem dos negócios.